Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 18. Então o Nicolas vai ler do 1 ao 9, depois o Gabriel vai ler do 10 ao 18. Pode ler, Nicolas. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí toda sua, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor construído Sodoma e Gomorra. Destruiu Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão depois que Ló separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Versículo 15. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei, porque a sua descendência é para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que alguém puder contar o pó da terra, então será também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra-se essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, e estão junto a Hebrão. E ali edificou um altar ao Senhor. Amém. Obrigado, viu? Obrigado aí pela ajuda dos meus leitores, né? Vamos orar, irmãos? Pai querido, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos que ela agora, por meio do seu Espírito, possa encontrar morada nos nossos corações. Possamos ser edificados e ensinados pela tua palavra, que ela venha a realmente fazer diferença nas nossas vidas. Que haja, ó Deus, por meio da tua palavra, transformação em nós. Tua palavra encontre realmente lugar em nós, e que o Espírito do Senhor nos guie a todo o entendimento da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos voltamos para o livro de Gênesis, e nós já falamos aqui que Deus instrui aqui Moisés a registrar alguns acontecimentos na vida de Abrão. Nós olhamos aqui o início do capítulo 12, quando Deus chama Abrão e ele, por obediência, segue as orientações do Senhor. Depois nós temos uma história que falamos semana passada, uma história reprovável na vida de Abrão, quando ele vai para o Egito fugindo da fome, mas duvidando da proteção do Senhor, movido por medo, ele decide mentir quanto a quem era Sarai,
na sua vida, né? E está tudo errado, e Sarai quase acaba nos braços de Faraó. Contudo, Deus intervém, e terminamos vendo Abrão saindo do Egito, cheio de bens já, né? Rico, e Sarai ao seu lado. E nós falamos que aquele foi o primeiro conflito da fé de Abrão. E aqui nós temos o segundo conflito também de Abrão, que é a desavença dele com Ló. Ló e Abrão. Ló era seu sobrinho, que saiu com ele da terra que Deus tinha mandado ele sair, e Ló o acompanha. E nós temos essa desavença, porque os direitos que... Interessante, né? Abrão tinha os direitos da pastagem, Abrão tinha os direitos de tudo aquilo. Mas é interessante como ele começa a mostrar alguma mudança na sua vida, porque ele renuncia aos seus direitos. Abrão era quem Deus tinha chamado para aquela terra. Ele tinha o direito da terra, mas ele, nós vimos aqui na leitura, e vamos explorar um pouco mais no correr da mensagem, que ele fala para Ló: olha, escolha você. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você decide aonde você quer ficar. Eu fico com o que sobrar. Abrão poderia ter falado: Ló, se vira, vai procurar um lugar para você, isso aqui é meu. Mas não é assim que Abrão faz. Então nós vemos alguma mudança já na vida dele, e nessa volta então do Egito, já bastante rico, mas parece que ele agora se torna mais fiel, ou volta mais a sua fidelidade ao Senhor, e ele adora, proclama ao Senhor. Eles então têm essa tensão entre eles, e Abrão então está com a sua fé acrescida, e também o seu testemunho para com o Senhor. Então isso mostra claramente a mudança já na vida de Abrão. E com isso eu quero poder afirmar nessa noite, irmãos, que a retomada no andar da fé supera os conflitos do caminho sob a segurança da promessa. A retomada no andar da fé supera os conflitos do caminho sob a segurança da promessa. E nós vamos ver aqui hoje que homens piedosos buscam retomar sua caminhada na fé. Homens piedosos revelam a sua fé diante dos conflitos, e homens piedosos têm as promessas confirmadas por Deus. Então o que nós vemos aqui nessa história de Abrão, que ele começa a retomar depois de uma escorregada, por assim dizer, depois de uma falha de caráter de Abrão, então ele está retomando a sua caminhada na fé. Nós passamos, irmãos, muitas vezes por momentos ou tempos lamentáveis, tempos que às vezes preferíamos até esquecer, tempos que preferíamos que não tivessem acontecido na nossa vida. Mas eles devem servir de motivação para continuarmos na caminhada. Ao olharmos para os nossos erros, para os nossos fracassos, para os nossos erros, não devemos ficar prostrados diante deles. Não devemos ficar lamentando isso. Abrão poderia ter ficado: puxa, eu falhei, eu errei, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter mentido quanto a Sara, olha, quase que deu tudo errado. Ao invés de Abrão seguir lamentando, ou ficar lamentando, não, quando nós estamos falhando, ou quando Abrão falhou também, isso deve nos motivar, na verdade, a olhar para os seus caminhos, nos voltarmos a Ele e fazermos a sua vontade. E foi isso que Abrão fez. E é assim também que nós devemos agir. Falhar, como nós já falamos, infelizmente, irmãos, todos nós falhamos. E o que vamos fazer com as nossas falhas? Vamos ficar olhando para elas e falar: acabou tudo? Ou vamos nos reerguer e continuar a caminhada? E foi assim que Abrão fez. Ele se reergueu e continuou na caminhada, continuou seguindo o Senhor, andando em confiança no Deus que sempre reafirma suas promessas e o seu amor por nós.
Então os homens piedosos, pessoas piedosas, buscam retomar a sua caminhada na fé. Nos versos de 1 a 4 diz que Abrão saiu do Egito, foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouros. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, de Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Veja que o texto começa naquilo que aparenta ser as imediatas ações de Abrão ao sair do Egito. Ele tinha ido ao Egito, ele tinha deixado de confiar em Deus, ele falhou na sua confiança em Deus, ele colocou sua esposa e seu casamento em risco, ele colocou em risco o cumprimento das promessas que Deus tinha feito para ele. Mas vemos no verso 1 que Abrão sai do Egito e vai para o Neguebe. O Neguebe, no verso 9 do capítulo 12 diz: depois Abrão partiu dali, indo sempre em direção do Neguebe. É uma porção sul na região de Canaã, aonde é a Palestina hoje, então um pouco abaixo do Mar Morto. Eu não estou com o mapa que o Norival mostrou aqui pra gente, então vocês não vão ver onde é. Então, se eu tivesse com o mapinha que o Norival mostrou, eu poderia apresentar aqui. Mas se vocês olharem o mapa mundo de hoje, olhar onde está a Palestina, ali pertinho de Israel, é essa região ali da Palestina, mais ou menos aquela região da Palestina, que é essa região do Neguebe. Então esse verso informa que Ló também estava com Abrão. E então Ló estava com Abrão todo esse tempo. Ló possivelmente tenha descido ao Egito com Abrão, e agora ele está retornando ao Neguebe. E isso é um dado importante, pois de uma ou de outra forma Ló foi testemunha do que transcorreu com Abrão e Sarai e o faraó. E ser uma testemunha do erro, do pecado, da falha, da incredulidade de outra pessoa não é em si algo determinante. Filhos de pais fracos na fé ainda podem ser gigantes na fé, e o contrário também. Às vezes filhos de gigantes na fé se tornam fracos na fé. Contudo, as evidências mostram que Ló mostra quem ele era, e talvez aquele exemplo do tio potencializou também o lado negativo em Ló. Seja como for, irmãos, o impacto do nosso procedimento deveria ser algo de constante preocupação e cuidado da nossa parte. Podemos influenciar pessoas de maneira positiva ou negativa. Abrão estava com Ló. Ló olhava possivelmente para Abrão como exemplo para ele. Mas Abrão erra, e talvez Ló se sinta no direito também agora de desafiar o seu tio. No verso 2, Moisés então afirma que, como já vimos no capítulo 12, que Abrão tinha muitas ovelhas, bois, jumentos, servos, camelos, e na verdade isso está aumentando nessa ida dele para o Egito. E Deus estava usando as péssimas circunstâncias pelas más decisões de Abrão para fortalecer a sua posição na terra de Canaã. Veja que as riquezas significavam muitos homens trabalhando para Abrão e que eram leais a ele. Assim Abrão podia humanamente se defender de ameaças das terras, e ali principalmente naquela época que não havia nenhuma lei. O verso 3 continua também mostrando que Abrão não permanece mais no Neguebe, seu lugar fixo, que era antes da sua saída para o Egito, e ele então, sem nenhuma razão primeiramente à vista, começa uma série de mudanças. Ele vai para o local entre Betel e Ai, onde ele havia armado um acampamento anteriormente. Na verdade o local fica entre Luz e Ai, visto que Betel é um nome futuro dado por Jacó, mas Moisés já conhecia ali como Betel, então ele dá o nome de Betel aqui no texto, mas esse nome Betel é dado por Jacó, neto de Abraão, alguns anos mais adiante. Mas Moisés registra dessa maneira. E por que ele registra assim?
O verso 4 diz que aquele lugar havia sido o lugar onde Abrão pela primeira vez havia adorado a Deus, que havia o chamado, edificando a ele um altar. Então esse local, sem um nome exato ainda, possuía um significado muito especial. Não havia nada de profético, nada de místico, nada de sobrenatural nele. Não há tais superstições nas Escrituras, mas o significado está no que significou no relacionamento de Abrão e seu Deus. Voltar ao local aonde Abrão estava adorando a Deus, no primeiro lugar onde ele adorou a Deus, representava um retorno de Abrão ao Senhor. Ele estava se arrependendo do que ele havia feito, e ele ali, então, depois do fiasco que ele tinha passado no Egito, o objetivo de Abrão agora para com Deus é realmente aqui eu adorei Deus pela primeira vez da maneira, ali eu invoquei o nome do Senhor pela primeira vez da maneira correta, e aqui eu quero invocar novamente para recomeçar com o Senhor. Depois de então Abrão negar a sua confiança em Deus com seus atos e atitudes, ele então usa aquele local como uma marca para ele e para o Senhor no seu relacionamento. O comentarista bíblico Wiersbe, que o Odir cita bastante nas suas pregações, ele dá um bom resumo disso. Ele diz: volte ao lugar onde você deixou Deus e conserte as coisas com Ele. É isso que Abrão está fazendo. Ele está voltando para o local onde ele adorou Deus e falou: Deus, é aqui que eu preciso recomeçar, eu preciso reiniciar a minha vida, eu preciso recomeçar com o Senhor. E diante, irmãos, das nossas falhas na vida espiritual, sendo pequenas ou grandes, ficar remoendo o nosso fracasso é exatamente o que Satanás deseja. Por outro lado, se buscarmos graça e misericórdia da parte do Senhor, não apenas desagradamos o inimigo, mas alegramos o Senhor. Deus é o Deus dos retornos, o Deus das retomadas, o Deus do arrependimento e da mudança. Não vamos ficar prostrados, mas devemos nos voltar ao Senhor e adorá-lo. E é isso que Abrão está fazendo, adorando ao Senhor. O texto no verso 4 no final diz: e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Devemos também retornar ao Senhor quando falhamos. Devemos nos voltar para o Senhor quando falhamos, seja pecados graves ou pecados pequenos, mas voltarmos para o Senhor. E naturalmente, irmãos, que naquela época o local tinha muito significado para a pessoa, para nós hoje nem tanto. Então aqui, mas o nosso local é Deus, é nos voltarmos para Deus, seja onde estivermos, seja no nosso quarto, seja na nossa casa, seja na rua, e você se arrepende, então você se coloca diante do Senhor e começa novamente. Irmãos, louvado seja Deus, porque Deus permite que recomecemos. Ele nos dá uma nova chance. Ele nos dá uma nova chance. Grandes homens de Deus, irmãos, já caíram. Grandes homens de Deus caíram terrivelmente. Muitos permaneceram na lama, outros se levantaram e se reergueram e recomeçaram. Deus é o Deus que dá sempre uma nova oportunidade. E não nós nos alegramos em saber que Deus não nos deixa prostrado, mas Ele nos levanta. E como bem disse o Arilson hoje pela manhã,
As ovelhas podem até cair na lama, né? Mas elas não ficam rolando lá na lama, porque lugar de ovelha não é na lama. A lama é lugar do porco. A ovelha vai sair dali, ainda que suja, mal cheirosa, mas ela vai voltar-se ao Senhor. Assim como o filho pródigo que voltou ao Senhor, que voltou ao seu pai. Nós também temos sempre a chance de recomeçar. E, irmãos, Deus nos dá 1, 2, 3, 4, quantas chances for necessárias para os seus filhos recomeçarem. É óbvio, irmãos, que o Filho de Deus não quer viver recomeçando. Ele quer ter uma firmeza, mas às vezes falhamos e precisamos reiniciar e voltar-se ao Senhor e buscar ao Senhor. E Deus é o Deus que está com as suas mãos estendidas, como diz Isaías, para nos receber. Mas lá Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós pedimos perdão e buscamos no Senhor graça, Ele nos permite recomeçar. Isso é graça, irmãos. E homens piedosos vão voltar-se ao Senhor. Segundo lugar, homens piedosos revelam sua fé diante dos conflitos, versos de 5 a 13. Não vou ler novamente aqui, mas fala dessa sessão onde há uma disputa entre Abrão e o seu sobrinho. Então, nessa segunda sessão do texto, temos uma informação importante no verso 5. Ló também tinha rebanhos, gados e tendas. Ele também tinha sido beneficiado com riquezas. Naturalmente que isso está ligado ao seu tio Abrão. Abrão era um homem abençoado por Deus, e isso por si só faz com que Ló, que está na casa de Abrão, também seja abençoado por Deus, por fazer parte do seu clã. Mas também o fato se deve ao fato de Abraão não ser um homem avarento e explorador, como Labão, mais adiante, que a gente vai ler, que vai trapacear Jacó várias vezes. Abrão trata Ló com justiça, sabendo que ele deveria fazer isso com o seu parente, cuidar dele e ainda dar também posses. Os versos 6 e 7 mostram a condição de Ló e mostra que eles não conseguiam mais viver juntos, próximos uns dos outros. A terra era simplesmente, não dava mais sustento para eles, de tantos animais que eles possuíam. Pasto, água, os recursos eram limitados, e especialmente nas regiões mais próximas a desertos. E naturalmente, irmãos, também acontece com humanos: quanto mais tem gente, mais a disposição que a gente tem para aquilo que a gente vai fazer também é menor. Você tem menos recursos. Uma família com um valor X por mês, com 5 filhos ou com 2 filhos, vai fazer uma diferença, porque você vai ter mais recursos quando você tem menos filhos, menos recursos, mesmo que seja o mesmo valor, mas você vai ter que dividir melhor quando você tem mais filhos, mais gente na casa. Então é isso que também está acontecendo aqui. Eles não têm mais como dividir o que eles têm, e aí há um conflito entre os pastores de Abrão e Ló. E aqui a palavra conflito mostra aqui que é interessante, A palavra conflito é uma palavra que está contida na palavra Meribá também, que em Êxodo 17 o povo vai ter aquela rebelião contra Moisés. É interessante que a mente hebraica, ao ler aqui sobre o conflito e a desavença entre Abrão e Ló, também faria uma ligação com a rebelião da incredulidade que custou muito à geração que saiu do Egito.
É interessante, né? Então Abraão fala: não haja desavença entre mim e você, não haja desavença. Então essa situação de conflito, ela é ainda mais triste por causa que havia ameaças sempre dos fariseus, dos cananeus que habitavam naquela região também, e eles com certeza iriam aproveitar a desunião da família de Abraão para atacá-los e pegar o que eles tinham. Conflitos, irmãos, e desavenças sempre farão parte da vivência humana. É provável que alguns de nós tivemos alguns conflitos durante essa semana. Talvez um conflito vai variar de grau menor para um grau maior, e também como lidamos com os conflitos. Como lidamos com os conflitos? Parece que é algo bem tranquilo aqui, mas não é tão simples assim. Veja o que diz o verso 8: então Abrão disse para Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. No verso 8 em diante, então, vemos em Abrão a manifestação da fé. Ele era o líder daquele grupo, e este era o acampamento de Abrão. Ele trouxe Ló consigo, e agora então ele vai falar: peraí, vamos conversar. E ele poderia determinar o que iria acontecer em seu favor, mas em lugar disso, Abrão abre mão dos seus direitos. Veja como ele resolve a situação. No verso 9 ele dá prioridade para Ló. Ele fala: não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Isso mostra, irmãos, Abrão, um homem humilde. Inclusive, quando eu preguei aqui sobre bem-aventurados os pobres em espírito, eu usei como ilustração Abrão nesse texto, porque isso mostra um homem mudado, um homem diferente. Não é mais aquele Abrão que desceu para o Egito medroso, tentando controlar as circunstâncias. Agora que ele voltou para Canaã, que adorou ao Deus de Israel, ele parece não ter medo, ele confia nas promessas de Deus e no Deus das promessas. Ele poderia falar: não, eu vou ficar com o que eu quero e você que se vire. Mas não, veja que é um homem diferente, transformado, e talvez aquela situação tenha mudado a vida de Abrão. Ele não é mais o mesmo homem medroso. Naturalmente que em alguns momentos ainda o medo vai reaparecer, mas ele está diferente aqui. E aí no verso 10, veja que Ló ergue os olhos, viu toda a campina no Jordão, que era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. E isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ele olhou para aquele lugar. Guarde isso por alguns instantes. Ele levanta seus olhos e vê o vale do Jordão bem irrigado, umidade, lugar fértil, lugar bonito. Moisés diz aqui, usando um exagero, que ele lembra o jardim do Senhor, possivelmente aqui uma referência ao Éden, ou pelo menos algo semelhante. Era tão próspero e tão rico como o Egito. Ló não tem nenhuma cerimônia, nenhum constrangimento em aceitar a oferta de Abrão, e escolhe o que os seus olhos dizem ser a melhor parte. Moisés escreve essa ressalva, mostrando esse desejo dele. E olha que a ressalva, ele fala: antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló olhou para o lugar mais bonito, para o lugar que parecia que daria melhor para ele. Quantas vezes, irmãos, erguemos os nossos olhos e vemos o que nos agrada?
E sem conseguirmos resistir ou sem querermos resistir, somos atraídos para aquele local. E esse trecho mostra que esse lugar paradisíaco aí que Ló queria ir era próximo da cidade de Sodoma e Gomorra. Quantas vezes, irmãos, somos atraídos por aquilo que olhamos e desejamos? E foi o que aconteceu com Ló. Ele olhou para aquele lugar bonito e falou: é lá que eu quero, lá tudo que eu plantar vai nascer, eu vou colher muita coisa, lá as coisas vão ser boas para mim. Abrão que fique com o deserto. Abrão tinha o direito de escolher a melhor parte, mas ele fala: não, Ló, escolhe você. E Ló olha aquele lugar bonito e fala: é ali que eu vou. E me faz lembrar muito o que a Bíblia fala sobre o pecado, que é a concupiscência dos olhos. Veja o desejo, ele olhou e falou: aquilo que é o lugar bonito, é para lá que eu vou, lá eu vou prosperar muito mais. Nós vamos ver na sequência do sermão, no sermão de semana que vem, Ló vai ser levado por alguns reis, preso. Abraão tem que salvar ele. Depois Ló vai continuar morando lá naquela região. Depois Abraão vai ter que interceder por Ló, porque Deus vai destruir aquele local. E no fim Ló sai de lá sem nada, fugido, correndo com as suas 2 filhas e a sua esposa. E a sua esposa ainda vai virar uma estátua de sal, e ele vai viver numa região montanhosa junto com as filhas. E as filhas têm relações com o pai para poder dar geração para Ló. Veja que situação que ele ficou, tudo por causa de um olhar, de um desejo. Às vezes nós olhamos e falamos: ali é melhor, é para lá que eu vou. Temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado com aquilo que desejamos. Mas Abrão fica com aquilo que ele acha que deve ficar apenas naquele momento, E ele vai morar naquele lugar. E os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Eles se apartam um do outro, e cada um vai viver na sua parte. Abrão habitou em Canaã, Ló foi morar nas cidades de Sodoma. Veja que situação que acaba acontecendo. Bom, terceiro lugar, as promessas de Deus são confirmadas para homens piedosos. Versículo 14 a 18. A última então seção do nosso texto aqui nos traz Abrão já sem Ló. Suas famílias, seus servos, suas posses seguiram caminhos diferentes. Abrão permaneceu, Ló se separou dele, como informa o verso 14. O Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele. É interessante que Ló se afasta de Abrão por causa da escolha que ele fez e por causa das escolhas que ele fará depois. E pensando, irmãos, quem se afastaria, de alguém que está sob a bênção de Deus em sã consciência? Mas às vezes, irmãos, a consciência é abafada pela ganância, pelo engano, pela carnalidade. E como alguém já disse, o pecado emburrece o homem. Ló estava bem ali ao lado de Abrão. Toda a narrativa
apenas com Abrão e Ló, então ela é interrompida agora com a partida de Ló, e o Senhor fala mais uma vez a Abrão, e essa é a terceira vez que encontramos isso, Deus falando com Abrão. E aqui encontramos a explicação da atitude de Abrão no seu conflito com Ló. A origem da confiante fé em deixar que Ló escolhesse primeiro vinha da palavra que ele havia recebido de Deus. Deus havia prometido algo a Abrão, e quem age por fé na suficiência que possui em Deus não precisa se apegar às coisas ou pessoas, muito menos sucumbir ao medo de perdê-las. Veja que no capítulo anterior, no texto anterior, Abrão tem medo, Abrão se esconde, Abrão foge, Abrão mente. Mas aqui Abrão tem fé, ele tem coragem, ele muda, porque ele agora está confiante na palavra de Deus, ele confia na suficiência de Deus. Embora fosse um lugar mais desértico, embora talvez as dificuldades fossem maiores naquele local, mas Abrão confia em Deus. Lembra que Moisés disse que Ló, levantando os olhos, vem da campina no Jordão, toda a exuberância ali. A fala de Deus a Abrão, irmãos, possui uma beleza literária tão sutil quanto significativa. Ali ergueu os olhos, mostrava sua cobiça, o desejo pelo conforto, pela riqueza, talvez pela futura influência. Abrão, agora no verso 14, também ergue os olhos. Deus manda ele agora erguer os olhos. Ló ergueu os olhos por ele mesmo. Deus agora manda Abrão erguer os olhos, fala: olha, de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. As mesmas palavras, erga os olhos, agora é dada para Abrão. Abrão espera em Deus e ele recebe o comando de Deus para erguer os olhos. Ló apenas tomou o que achava ser melhor para si. Abrão não devia olhar apenas para uma direção, mas para 4 direções, e a razão é simples, é uma confirmação da promessa: toda a terra darei a você, como ele já tinha prometido no capítulo 12. E aqui nós temos detalhes importantes, irmão. Toda a terra seria dada a ele e a sua descendência. Da fronteira do Egito até a Mesopotâmia era direito dos descendentes de Abrão, e que é direito deles até hoje, e é dado para sempre. É interessante, irmãos, que os judeus foram expulsos daquela terra no ano 70, e a nação de Israel ficou espalhada pelo mundo por muitos anos. Alguns voltaram antes, mas a partir de 1901, se não me falha a memória, teve um movimento sionista com Theodor Herzl, e eles começaram a retornar para Israel, comprar terras naquela região, e depois, oficialmente, em 1948, Israel voltou a ser uma nação. A ONU reconheceu Israel como uma nação apenas em 1948. E uma nota que eu sempre gosto de lembrar, foi um brasileiro que assinou, né? Oswaldo Aranha, que fez a assinatura lá na ONU para o reconhecimento de Israel novamente como nação. Pelo menos alguma coisa, o Brasil está bem na fita aí, né? Em 1948 isso aconteceu. Fiz uma matéria com o Randy Cook lá no seminário, chamava Estado Moderno de Israel. Muito boa, né? Muito boa essa matéria. E essas informações que eu lembro foram passadas pelo Randy, né? Eu tenho a apostila até hoje, foi no mestrado, foi o primeiro módulo que eu fiz do mestrado, isso lá nos idos de 2008. Por isso que eu falo que meu mestrado é interminável, porque o meu primeiro módulo foi em 2008, nós estamos em 2023 e eu não concluí ainda, né? Eu sou um longo mestrando, né?
Mas me lembro muito bem dessa matéria, foi uma das melhores matérias que eu tive lá no seminário também. Mas é interessante, irmãos, que a decisão de Deus supera a decisão dos homens. Nesse verso não temos nenhuma condição. Deus diz que é de Israel. Ela não pode ser aplicada espiritualmente à igreja, porque está falando de uma terra literal, bem delimitada, sendo para uma descendência física de Abrão para sempre. Mas não, isso não é tudo. No verso 16 ele ainda diz que fará dele uma grande descendência. Idoso Abraão, casado com uma idosa já, mas ainda muito bonita, como vimos no texto anterior, a estéril Sarai, teriam a descendência tão numerosa como o pó da terra. A primeira vez que Deus deu essa palavra para Abraão, ele tinha 75 anos, e ele só vai receber o cumprimento dessa promessa com 100 anos. Nós vamos chegar lá daqui a alguns domingos. Com 100 anos Deus cumpre a sua promessa para com Abraão. 25 anos depois, irmãos, imagina a angústia e a preocupação deles. Tanto que Sara tem uma ideia genial, né? Falou: está aqui a minha serva, né? Agar, então você vai ter um filho por meio dela e vamos ter uma descendência. Deu ruim, né, irmãos? O problema está lá até hoje, né? Os meio-irmãos lá estão brigando até hoje com Israel, tudo parente, né? Mas por causa da ideia maravilhosa que Sara deu e que Abraão prontamente aceitou, né? Ele não pensou duas vezes também em aceitar a oferta de Sara também, né, irmãos? Eu não vi nenhum momento, não há nenhum momento Abraão titubeando em aceitar a ideia de Sara, né? Mas veja, irmãos, que Deus promete, e Deus fala: olha, eu vou te dar. E ele fala: olha, levante-se e percorra essa terra, o seu comprimento, sua largura, eu a darei a você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou cumprir as minhas promessas. E, irmãos, é interessante como Deus age numa situação que parece que não há mais solução. Anos se passam, Abrão e Sara, como o texto vai dizer mais adiante, eles já tinham, Abrão já não tinha mais o vigor do homem, e nem Sara podia mais ter filhos. Além de ser estéril, ela já tinha passado o período da menopausa. Humanamente era impossível ter filhos, mas Deus cumpre as suas promessas. Deus, irmãos, faz algo sempre acima do que o ser humano pode pensar ou fazer. Deus não está limitado àquilo que nós pensamos. Deus não está limitado àquilo que nós queremos. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus faz muito mais, irmãos, do que podemos pensar com as nossas vidas. Deus pode fazer muito mais com essa pequena igreja nesta região de Diadema. Deus pode fazer na sua vida e te usar, e você fala: mas eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, eu nunca dei certo em lugar nenhum, desde novo meus pais sempre falaram para mim: você não vai prestar para nada. Meus pais nunca falaram isso para mim. Talvez tenha falado uma outra vez, mas não era uma coisa tão constante, né? Devo ter ouvido isso uma outra vez, né? Talvez você sempre achou que nada deu certo na sua vida, mas na verdade, irmãos, Deus usa pessoas que aparentemente para o mundo não servem. Talvez para nós mesmos nós pensamos que não temos poder, mas o poder não está em nós, o poder está naquele que nos chama para fazer a sua obra. Eu gosto muito já ouvindo o pastor Pedro Evaristo, ele conta um pouco da sua história. Pastor Pedro não lembro quantos irmãos tem, mas é coisa de 10, 11 filhos, né, que a mãe dele teve. E desses 10, 11 filhos, pelo menos 7 pais ou 8 pais diferentes, né? A mãe do pastor Pedro veio se converter muito mais tarde. E o Pedro diz que eles foram criados numa região bem difícil lá no Pará, e uma situação bem difícil, com a família destruída.
Mas no meio dessa família destruída, irmãos, Deus levantou aquele homem para servi-lo. E quantas vidas já foram alcançadas e treinadas pelo pastor Pedro? Quando eu entrei no seminário, ele era o diretor do seminário. Eu fui influenciado pela vida dele. Semana passada saímos para tomar um café, ele estava no seminário. Falei, vamos tomar um café, precisava conversar algumas coisas com ele. Tivemos um papo muito gostoso. E ele é uma pessoa que eu procuro orientação muitas vezes. Deus vai pegar pessoas de famílias destruídas para fazer grandes homens para Ele. Deus faz isso. Às vezes eu penso na minha família, irmãos. Já falei aqui, minha família da minha mãe, lá na Bahia, num local que você não acha nem no mapa, chamado Rio Real. Eles moravam na roça, 18 quilômetros da cidade, onde minha mãe nasceu e cresceu, e saiu de lá aos 24 anos. E lá naquela região árida do Nordeste brasileiro, irmãos, um missionário, uma igreja, abriu uma congregação no meio do nada. Sabe Deus quem foi o louco que teve essa ideia? Mas foi lá e abriu uma pequena igreja batista. Minha mãe tinha 7 anos quando ele abriu essa igreja. E minha avó foi para aquela igreja já com seus 40 anos. E ali, sem saber ler, sem saber escrever, conheceu a Jesus Cristo. E minha mãe, e meus tios, e meu avô, já pouco antes da sua morte também, pela graça de Deus, foi alcançado pela misericórdia do Senhor. E Deus deu, um dos filhos da minha avó é um pastor, um dos netos da minha avó é um pastor. E hoje eu tenho um sobrinho meu que está estudando no seminário também, quem sabe vai ser um pastor. Irmãos, eu fico olhando e falo, o que Deus tinha que fazer naquele lugar? Não tinha nada, só gente pobre, lugar miserável, onde as pessoas comiam farinha com sal e um quarto de ovo. Era o que tinha, quando tinha. Bebiam água da chuva, água de riacho, escovavam o dente com o dedo, às vezes com sabão. E é lá que Deus vai buscar gente, irmãos. E graças a Deus por isso, porque se eu sou salvo foi porque um dia alguém foi lá e começou aquela igreja, porque foi a partir dali que a nossa família foi aos pés de Jesus Cristo. Deus é o Deus que faz essas coisas, irmãos. Nós temos então aqui, irmãos, no verso 18, Abraão vai viver perto dos carvalhos de Mamre em Hebron, 35 quilômetros de Jebus, cidade que seria rebatizada por Davi como Jerusalém, que se torna a eterna capital dos descendentes de Abraão. Irmãos, é difícil encontrar outro capítulo da Bíblia que descreva a fé de forma tão maravilhosa além de gráfica. De um lado, Abraão, o patriarca, como um crente genuíno e adorador de Yahvé, um homem cuja fé funciona de maneira prática em um conflito. Do outro lado, Ló, andando por vistas, escolheu com base no que o atraía. Sua escolha foi egoísta e gratificante, mas tal escolha tornou-se perigosa e de curta duração, pois nem tudo era o que parecia ser na superfície. Abraão, de forma oposta, andando pela fé, generosamente deixou Ló escolher primeiro. Abraão era altruísta, confiando em Deus. Ele havia aprendido que não era por seus planos ou pela sua força ou pelos seus esquemas que ele tomaria posse das promessas. Ele agiu com justiça e generosidade. Aquele que acredita e confia em Deus tem o compromisso pessoal de prover tudo o que ele precisa, e ele não é ganancioso, ansioso ou avarento. Por isso que o Deus da aliança cumpre aquilo que fala.
para nós concluirmos algumas aplicações finais. Os confortos do mundo podem se tornar uma armadilha mortal para as nossas vidas, se elas se tornarem o nosso foco. A prosperidade, a riqueza, muitas vezes não são uma bênção, irmãos. Ló é um exemplo disso. Ló desejou o que não deveria ter desejado e andou em direção àquilo que ele queria, que o seu coração desejava. E aí lembramos do que Jeremias fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Em qual área da sua vida você precisa reafirmar a realidade da promessa de Deus em Cristo e voltar a confiar no Senhor? Qual mudança prática mensurável você pode comprometer-se diante de Deus hoje? Talvez você esteja titubeante na fé, talvez você esteja andando com alguns conflitos, mas meu desejo e aquilo que eu te oriento hoje é: retome a caminhada na fé. Mesmo diante dos conflitos, seja fiel ao Senhor e confie nas promessas de Deus, porque Ele cumpre aquilo que Ele prometeu a homens e pessoas piedosas. Que nós possamos realmente confiar no Deus que nos dá e cumpre as suas promessas para conosco. Que no nosso caminhar possamos ter firmeza para com o Senhor. E ainda que a nossa vida aos olhos dos homens possam parecer uma vida derrotada, mas quando confiamos em Deus, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Que Deus possa assim nos abençoar. Amém?